Muito obrigado, pastor Arilton. Que importante mensagem para a nossa saúde. E nesse momento agora, nós temos o privilégio de estarmos em oração. Por isso eu quero convidar você a, nesse momento, já entrar em contato através das redes sociais, mande ali os seus pedidos, faça ali os seus agradecimentos, que nós estaremos orando por todos eles e alguns estaremos também trazendo aqui para esse programa para juntos intercedermos ao Senhor. Quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite muito especial para você. Hoje, quarta-feira, é dia de culto nas nossas igrejas, nas igrejas adventistas do sétimo dia, e você é o nosso convidado especial. Você não é mais uma visita, você já é nosso convidado. Você precisa estar entrando em contato com as nossas igrejas para conhecer um pouquinho mais do plano de Deus para a sua vida. Mas você possa estar perguntando assim, mas aonde? Onde que eu vou encontrar uma igreja? Será que tem uma igreja aqui perto da minha casa? Sim, certamente tem uma igreja adventista aí perto da sua casa. Como que você vai fazer para encontrá-la? Simples, é muito simples. Você vai entrar no site encontreumaigreja.com e ali você vai colocar o seu endereço ou o seu bairro e você vai ver que existe uma igreja bem pertinho aí da sua casa. E aí, juntos, poderemos adorar ao Senhor, não apenas através de uma rede virtual, ou talvez de uma televisão, ou de um celular, mas adorar ao Senhor na sua casa, na casa do Pai. E você sempre será muito bem-vindo na casa do Pai. Nós hoje vamos trazer mais alguns pedidos, agradecimentos que aqui foram feitos e quero trazer o pedido aqui do Antônio Maia. Ele diz assim, ó: que prazer é ouvir o querido pastor Arilton. Estivemos juntos em uma série de estudos, Ensinos de Jesus e Bíblia Fácil. Que legal! E ele diz assim, ó: paz e graça a vocês. Amém. Deus seja louvado, Antônio. E continue firme, continue buscando cada vez mais a vontade de Deus para a sua vida. Também nós temos aqui um pedido que é relacionado à família Costa e essa pessoa diz assim, ó: boa noite, irmãos em Cristo, ou nesse caso, bom dia, né, também. Peço oração para a minha vida espiritual e para meu lar. Beijos e abraços, que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Estaremos orando para que Deus possa continuar conduzindo a sua vida espiritual e também o seu lar para cada vez mais pertinho de Jesus. O Jaime diz assim, ó: bom dia com Jesus. Amém. Bom dia, Jaime. Que todos nós tenhamos um excelente dia na companhia de Jesus. Também a Sueli, ela diz assim, ó: peço oração por meus filhos, William, Fanny, Raine. William, Fanny, Raine, Fabrício, Victória e Daniel. Ela está pedindo oração pelos seus filhos. Certamente ela deve colocar os seus filhos diante de Deus, sabe especificamente as necessidades de cada um, mas o mais importante é lembrar que nosso lugar é sempre nos braços do Pai. Então, nesse momento, entrega-se aos braços do Pai. Por que não se entregar? Por que não sentar ao lado de Jesus? Clamar a Jesus para que Ele ande conosco e assim poder colocar em prática o plano e o sonho que Ele tem para a nossa vida. Eu quero levar você, mais uma vez, a uma breve reflexão na palavra de Deus que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 7 e 8, diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Que bênção, né? Como aqui Jesus está falando no contexto da oração,
como é importante nós buscarmos, nós pedirmos. Algumas pessoas podem falar assim, mas Deus já sabe tudo que eu preciso, antes mesmo de eu falar, Deus já sabe. Sim, Deus já sabe, mas é justamente na oração que nós temos a oportunidade de desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é importante, Jesus mesmo fala assim, pede, busca, bate na porta, insista, pois Deus tem o prazer de ouvir os seus filhinhos. E por isso, nesse momento, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos falar com o nosso Deus. E se você pode, feche os seus olhos, se não pode, mantém-se conectado e concentrado nesta oração. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, nesta manhã, temos o privilégio de estar diante da Tua presença, poder Te buscar, abrir o nosso coração, colocar diante da Tua presença, Senhor, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas angústias. E por isso, Senhor, nós clamamos agora para que ouve cada uma das orações dos corações dos Teus filhinhos que se encontram conectados e ligadinhos nesse momento, Pai. Por favor, atende conforme a Tua vontade, continue colocando em prática o Teu plano na nossa vida e nos ajude, Senhor, a estar cada vez mais pertinho de Jesus. Pois é em nome de Jesus que nós entregamos a nossa vida e nos colocamos em Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meu amigo, minha amiga, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série Nisto Cremos. Esta série, ela analisa as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é claro, você é o meu convidado para esta série. Se você nos assiste aqui pelo SBT de Santa Catarina, um abraço muito carinhoso para você. Para você que está aqui na Grande Florianópolis, para você que está em Lages, em Chapecó, em Joinville, para você que está em Itajaí, em Criciúma, onde quer que você esteja nesse estado maravilhoso, sinta-se abraçado nesta manhã. Para você que nos assiste pelo YouTube, muito obrigado também por sua assistência. Aproveita, pega o link desse vídeo e manda para os seus amigos e vamos disseminar o conhecimento da palavra do Senhor. Deixa eu te fazer um convite todo especial. Se você gosta desse programa, você pode apoiá-lo financeiramente. Nós, para mantermos esse programa no ar, dependemos da doação de voluntários. E é por isso que nós preparamos uma chave Pix, que é o nosso e-mail, para receber a sua doação. É doe@primeirodeus.com.br. Repetindo, doe@primeirodeus.com.br. Faça a sua doação. O valor é você quem define. O importante é você participar fazendo sua doação e nos ajudando a manter esse programa no ar. Muito obrigado a você que já é um doador, que já tem apoiado esse projeto, tá ok? Vamos agora orar e pedir a bênção do Senhor para o estudo da Bíblia. Estamos estudando a doutrina do homem. Vimos no primeiro programa a respeito da criação de todas as coisas. Ontem vimos a criação do ser humano, a imagem e semelhança divina. E hoje vamos estudar sobre o grande conflito entre o bem e o mal, que surgiu e como o pecado atingiu nossos primeiros pais. Mas antes de avançarmos, ora comigo. Eterno Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. E muito obrigado pelo prazer, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na Tua palavra. Que o Teu bom e santo Espírito nos acompanhe em todos os momentos. Abençoe agora, ao abrirmos a Tua palavra, que a Tua vontade fique clara para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje, o grande conflito. Chegamos ao nosso 8º tema desta série, o grande conflito. As Escrituras retratam uma batalha cósmica entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Se compreendermos esta controvérsia, na qual se acha envolvido o universo inteiro, compreenderemos a pergunta: por que Jesus veio a esse planeta? Muitas pessoas não entendem, a necessidade de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, nascer, viver e ser crucificado. O estudo de hoje vai te ajudar a entender melhor
o porquê de tudo isso ter acontecido. Bom, como se originou o mal em nosso universo? Como que o grande conflito teve seu início? Utilizando os reis de Tiro e os reis de Babilônia como descrições figurativas de Lúcifer, as Escrituras provêem um vislumbre de como a controvérsia começou. Nós temos o texto de Isaías 14 e Ezequiel 28. São textos que você já conhece. Vou relembrar alguma coisa desses textos. Um deles, o profeta pergunta: como caístes do céu, ó estrela da manhã, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Uma criatura querendo ser semelhante ao Criador. Foi assim, de maneira inexplicável e ilógica, que o mal surgiu no coração de um anjo chamado Lúcifer. O outro profeta declara: como caístes do céu, ó estrela da alva? Como caístes, tu que debilitavas as nações? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes por causa da tua sabedoria. Por isso, perante os reis te pus para que te contemplem e te lancei por terra. Tanto o profeta Isaías quanto o profeta Ezequiel, eles estão falando dessa atitude rebelde de Satanás. Em algum momento da história, Satanás questionou o domínio e o governo de Deus. E nessa rebelião, diz Apocalipse capítulo 2, capítulo 12, que ele conseguiu envolver 1/3 das estrelas dos céus. E em profecia, estrelas significam anjos. 1/3 dos anjos foi envolvido nessa grande batalha cósmica. Mas foi assim, de maneira inexplicável e lógica, que o mal surgiu no coração de um ser criado por Deus perfeito. Nossa mente é muito finita para entendermos certas questões. Mas por causa desta rebelião, Satanás foi expulso do céu. E tendo sido expulso de lá, ele espalhou sua rebelião aqui em nosso mundo. Tragicamente, as sementes da controvérsia que haviam ameaçado no céu lançaram raízes em nosso planeta. E nós vimos ontem um pouquinho disso, lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 fala do momento em que Adão e Eva cedem à pressão e pecam contra Deus. O impacto sobre a raça humana foi imediato. Os efeitos da batalha entre Cristo e Satanás em breve se tornaram evidentes, à medida que o pecado distorceu a imagem de Deus que havia na humanidade. Deus utilizou então um grande dilúvio para purificar o mundo de seus impenitentes habitantes e concedeu à raça humana um novo começo. Deus sempre tentando salvar. Quando Adão e Eva caem, nós vimos isso ontem, Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15. Ele enviaria o Messias para que ele salvasse o homem dos seus pecados. Infelizmente, essa promessa foi guardada por uns e esquecida por outros. A grande maioria dos habitantes da terra deram vazão ao pecado. E aquela geração tornou-se tão pecaminosa que Deus viu a necessidade de acabar com toda aquela geração. Então, um plano foi estabelecido para dar a todos eles uma chance de sobrevivência. A arca foi construída. Você vai se lembrar que Noé é chamado pregador de justiça. E por 120 anos, enquanto construía a arca, Noé pregou que viria o dilúvio. E a única forma de escapar seria entrando na arca. A arca de Noé, ela representa a salvação que Deus tinha para aquele povo. Aqueles que aceitassem o plano de Deus seriam salvos através da arca. Infelizmente, com exceção da família de Noé, toda aquela geração pereceu nas águas. Isso mostra o poder do pecado, a impiedade. A terra, em algum tempo mais tarde, aproximando-se da apostasia total, Deus então estabelece o seu concerto com Abraão. E por meio de Abraão,
Deus esperava abençoar todos os povos da terra. Em Gênesis capítulo 2, nós temos um momento em que Deus aparece a Abraão e faz a ele o chamado e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se primeiro Deus havia estabelecido uma aliança com Noé, agora ele estabelece uma aliança com Abraão. Deus busca estabelecer alianças com o seu povo. O pecado, todavia, rompeu o relacionamento existente entre Deus e o homem. E tudo que não provém de fé é pecado. A transgressão do mandamento de Deus ou leis é o resultado imediato da falta de fé, a evidência de ruptura no relacionamento. O povo de Israel, descendentes de Abraão, deveriam ser os guardiões da lei de Deus. Esta lei deveria sempre ser posta diante de todos os homens, para que eles pautassem sua vida por ela. Mas, infelizmente, a lei de Deus tem sido pisoteada e esquecida. Através do plano da salvação, Deus então pretende restaurar a confiança no Criador, a qual leva a um relacionamento de amor e se manifesta através da obediência. Conforme observou Cristo, o amor conduz à obediência. Em João 14, verso 15, Jesus declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sim, o verdadeiro amor, ele leva à obediência. Quando alguém diz assim: eu amo a Deus e não respeito os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Assim, Deus colocou a lei como base do seu governo. A lei moral de Deus é tão necessária à existência de seu universo quanto são as leis físicas que o mantêm unido e em funcionamento. E pecado é a transgressão da lei. A ausência de lei, conforme indica a palavra grega anomia, resulta na rejeição de Deus e do seu governo. E foi por não se submeter às leis divinas que Satanás se rebelou lá dos céus. Então Cristo veio como nosso exemplo e ele mostra a necessidade de obedecer. Olha aqui, por exemplo, o que acontece no deserto da Judéia. Nas 3 tentações que Jesus enfrentou ali, isso revela a controvérsia no tocante à obediência à lei de Deus. Cristo conseguiu vencer a Satanás porque ele foi obediente. O diabo até tentou usar a própria Escritura para enganar a Cristo, né? Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Cristo, lança-te. Aos teus anjos dará ordem para que te protejam. Usando mesmo a Escritura, o diabo tentou enganar Jesus, mas Cristo foi firme e conhecedor da palavra, sua resposta sempre era: está escrito. É por isso que o salmista escreveu: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O antídoto contra o pecado é ter a palavra de Deus em nosso coração. E a gente tem a palavra de Deus no coração quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente compreende seus temas, quando a gente se preocupa em obedecer aquilo que Deus nos prescreve. O grande conflito cósmico entre o bem e o mal envolveu a lei de Deus. A lei de Deus foi desafiada e hoje a lei de Deus está sendo esquecida, pisoteada, agredida. Até dentro de igrejas cristãs se ensina por aí hoje que a lei de Deus foi abolida. Que coisa! Se a lei de Deus foi abolida, estamos liberados para o pecado? Podemos matar, roubar, adulterar? Não, pastor, não podemos. Mas então por que estão dizendo que a lei foi abolida? Você percebe a falta de coerência? Assim, no Calvário nós vemos uma luta final entre Cristo e Satanás. Satanás intensificou seus esforços no sentido de fazer abortar a missão do Salvador à medida em que o tempo se aproximava do fim. A controvérsia cósmica atingiu o clímax no Calvário. O amor e a obediência fiel, demonstrados por Cristo na cruz, face à crueldade de Satanás, subverteram a posição deste, assegurando a sua derrota final. O diabo achava que pela morte de Cristo e por mantê-lo na sepultura, ele sairia vitorioso. Mas na realidade, a vitória de Cristo foi sua morte.
porque ao morrer sem nunca ter pecado, ele conquistou o direito de salvar a todos os pecadores. Porque ele paga na cruz o preço do nosso pecado. Isso mesmo. Cristo morre na cruz a morte que nós merecíamos. Ele é o descendente da mulher prometida em Gênesis 3,15. E porque ele não tinha pecado, não merecia morrer, e morre, ele tem uma vida de crédito. E essa vida que ele tem de crédito, ele oferece para você, a todo aquele que o aceita como Salvador pessoal. Esta é a dinâmica da salvação. Esse foi o plano que Deus estabeleceu. Então hoje existe uma grande controvérsia a respeito da verdade. Essa grande controvérsia se desencadeia em torno da autoridade de Cristo. Envolve não apenas sua lei, como também sua palavra, a Bíblia. Desenvolvem-se abordagens de interpretação da Bíblia que deixam pouco ou nenhum espaço para a divina revelação. E isso está acontecendo até mesmo em círculos cristãos. Quando você ouve por aí alguém ensinar que Gênesis 1 até Gênesis 11 não foi literal, aquilo apenas ali é uma história que não aconteceu literal, você deixa de crer que Deus criou todas as coisas. Se tudo é simbólico, se não é literal, então não existiu um Adão e Eva. Se não existiu um Adão e Eva, não houve uma história do pecado. Se não há o pecado, não há necessidade de um Salvador. Você percebe como que as verdades bíblicas vão se corroendo? Ao longo da história, passo a passo, as igrejas estabelecidas, a igreja romana, foi colocando de lado a Bíblia e em seu lugar enfatizando ritos e tradições. E hoje nós temos uma grande população no Brasil que vive das tradições, de ensinamentos que não estão na palavra de Deus, de ensinos que se opõem ao ensino da Bíblia. Isso é um absurdo. É por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer a verdade bíblica, porque ela tem poder de nos libertar. É por isso que todos os dias a gente está aqui nesse programa, é por isso que todos os dias a gente está aqui abrindo a Bíblia para você, porque você precisa conhecer a verdade, porque uma vez que você conhece a verdade, você está numa posição segura para tomar uma decisão. Você não pode ser refém do que falam por aí. Você tem que conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. Ela é a fonte da verdade. E quando nós conhecemos essa fonte, nós não somos pegos pelo erro. O centro das doutrinas bíblicas é Cristo. Uma das estratégias de Satanás no grande conflito cósmico é tentar convencer as pessoas de que podem compreender a verdade independentemente de Cristo. Assim, vários centros de verdade têm sido propostos, quer individualmente, quer combinados uns com os outros, como, por exemplo, o homem, a natureza, o universo observável, as Escrituras, a igreja. Aonde está a fonte da verdade? Alguns dirão, a fonte da verdade é o homem. O homem é o parâmetro. Como o homem é o parâmetro? Nós temos uma natureza corrompida? Nós somos corrompidos pelo pecado? Não, a fonte da verdade é a natureza, o que se pode observar no universo. Alguns até dizem que é a Escritura, mas querem associar as posições da igreja, as tradições que ao longo dos séculos foram se amontoando. Não, meus amigos. Só existe uma única fonte de verdade, e essa é a Escritura, a Bíblia Sagrada. É por isso que a gente tem motivado você todos os dias, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Porque senão você vai passar décadas e décadas dentro de uma igreja e não aprender nada. E no grande dia, quando Jesus voltar, ele não vai aceitar uma desculpa. Eu estava dentro da igreja e não sabia. Não existe desculpa para isso, porque você tem a Bíblia em mãos. Você tem que estudá-la. O que nós estamos falando aqui, você tem que examinar para saber se é verdade ou não. Você tem que, por si mesmo, pesquisar. Lembra lá do livro de Atos, os bereanos eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles receberam uma palavra com toda a avidez e eles examinaram para ver se de fato as coisas eram assim. É esse espírito laodiceano, esse espírito bereano que está faltando hoje em nosso meio.
Nós precisamos investigar as Escrituras para saber se de fato elas são assim. Por isso, meu prezado amigo, nós temos que voltar-nos para as Escrituras. Faz parte da natureza do anticristo sugerir outros centros de verdade distintos de Cristo. O anticristo, no original grego, significa aquele que se coloca contra Cristo ou em lugar de Cristo. Satanás está desviando a atenção daquele que representa a única esperança da humanidade, para outras formas de divindades, de adoração. Deixa eu falar para você uma coisa com todo o carinho e respeito que você merece. Você tem aprendido na sua igreja a se comunicar com quem? A buscar quem? A orar a quem? Se na sua igreja estão te ensinando a reverenciar imagens de escultura, objetos de gesso, madeira, barro, se estão te ensinando a comunicar-se com pessoas que já morreram e supostamente estão no céu, se estão te motivando a se comunicar com pessoas ditas santas que estão no céu, estão te enganando. Isso não é verdade. Só existe uma única fonte segura que nós devemos buscar, é Cristo, aquele que morreu por nós no Calvário. A Ele devemos buscar. Deus, devemos buscá-lo, nos relacionar com Ele. Ele é o único ser que pode nos ouvir, que pode nos ajudar. Mas existem milhares que estão cegos diante dessas tradições humanas que levam as pessoas a adorar a criatura em vez do Criador. Você percebe? A gente fala isso com todo o carinho que você merece, com todo o respeito. Muito cuidado com o que estão ensinando por aí. A doutrina da grande controvérsia revela uma tremenda batalha que afeta todas as pessoas uma vez nascidas nesse mundo, ou seja, que em realidade atinge todos os rincões do universo. Eu e você fomos envolvidos nessa batalha. Por isso devemos estar num constante estado de vigilância. A compreensão dessa doutrina convence a pessoa da necessidade de combater o mal. O sucesso será tão possível através da dependência de Jesus Cristo, o capitão dos exércitos, aquele que é forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Eu e você, involuntariamente, é verdade, fomos envolvidos num grande conflito entre o bem e o mal. Quando nossos pais pecaram, eles nos legaram essa natureza, essa tendência para o pecado. E quando eu e você nascemos, nós já nascemos com essa tendência. Quer queira, quer não, nós estamos dentro de uma batalha cósmica e nós precisamos tomar uma posição. E se é verdade que involuntariamente entramos nessa batalha, também é verdade que sem qualquer mérito nosso, a salvação nos é ofertada. Se é verdade que pelo erro de Adão nos tornamos pecadores, também é verdade que pela justiça de Cristo todos nós podemos ser santos e salvos. É assim que Deus equilibra o plano da salvação. É por isso que Paulo diz que se por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também por um só homem todos nós seremos feitos justos em Cristo. Ele é o segundo Adão. Mas nós estamos nesse grande conflito. E quando entendemos então o grande conflito entre o bem e o mal, nós temos uma janela para compreender agora a tragédia, a miséria, o sofrimento humano, a morte. O mal não se originou com Deus. Aquele que ama a justiça e aborrece a iniquidade não pode ser acusado diante da miséria do mundo. Satanás, um anjo caído, é o responsável pela crueldade e pelo sofrimento que acontece em todo o mundo. E ele é tão astuto que ele leva muitas pessoas a ensinar por aí que ele não existe. E se o diabo não existe, quem é o responsável por todas as mazelas e desgraças da humanidade? É Deus, alguns dirão.
Muito cuidado com os ensinos que existem por aí. Outros chegam ao absurdo de propor que o diabo não é tão ruim assim, que o diabo é bom. Amigos, o diabo quer destruir você. Ele odeia você. Ele odeia a mim. Se pudesse, ele nos esmagaria. E ele só não faz isso porque existem anjos de Deus nos protegendo, nos guardando. Isso prova que eu e você estamos envolvidos dentro de um conflito cósmico, de uma batalha entre as forças do bem e do mal. E nesse conflito, todos nós temos que tomar posição. Todos nós temos que escolher de que lado ficar. Ficar em cima do muro é escolher o lado de Satanás. Porque Jesus disse claramente no Evangelho, aquele que não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você está entendendo? Essas verdades estão sendo estudadas no programa para ajudar você a tomar uma decisão. E olha o interesse de Cristo por você. Após seu retorno para o céu, Cristo não nos deixou órfãos, mas Ele manifestou compaixão. O Espírito Santo foi enviado. Ele é o representante que vai estar em nossa companhia até que Jesus retorne. Jesus falou, não vos deixarei órfãos. E Ele não deixou. Ele prometeu o Espírito Santo e Ele enviou. E o Espírito está conosco hoje. Então, nesse conflito entre o bem e o mal, nós temos a presença do Deus Espírito para nos guardar, para nos proteger. E o diabo nada pode contra o Santo Espírito de Deus. A salvação da humanidade achava-se em jogo durante o ministério e morte de Cristo, pois Ele veio para oferecer a vida para a remissão de nossos pecados. Ao assim proceder, vindicou o caráter, a lei e o governo do Pai, contra as quais Satanás lançara falsas acusações. Por isso, meus amigos, em Cristo, na sua morte, no seu sacrifício, nós temos a única esperança de vida eterna. Ao longo de toda a sua vida terrestre, do seu ministério terrestre, Jesus enfrentou frontalmente as forças do mal. Quando você pega os evangelhos e você começa a ler sobre a quantidade de pessoas endemoniadas que haviam durante o ministério de Jesus, e você se pergunta, mas por que haviam tantos endemoniados nos dias de Cristo? É porque o Deus estava ali. O reino das trevas estava ameaçado pela presença desse homem santo. O diabo levantou todas as suas forças contra Jesus. O diabo tentou, através de toda a vida, destruí-lo, matá-lo, levá-lo ao pecado. Mas o nosso Senhor foi vitorioso. Jesus suportou duras provas por mim e por você. E finalmente Ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Então nós fomos envolvidos num grande conflito, mas agora há uma forma de escapar dele, há uma forma de ser vitorioso. E sabe qual é essa forma? Aceitando o homem do Calvário como nosso Salvador. A pergunta que eu faço para você hoje é, abrirá você o coração e deixará que Jesus entre? Ele é a única resposta que nós temos para o mal. Ah, meu prezado amigo, minha prezada amiga, involuntariamente estamos dentro de um grande conflito entre o bem e o mal. Mas Cristo providenciou tudo o que foi necessário, o que era necessário, para que nós fôssemos vitoriosos nesse grande conflito. E hoje a nossa parte é dizer sim. Hoje a nossa parte é abrir nosso coração e deixar que Jesus entre. É deixar que Ele nos governe através do Espírito Santo que está em nós, que deseja habitar em nós. Esse é o segredo da vitória nesse grande conflito entre o bem e o mal. Vamos orar? Vamos clamar por essa vitória hoje? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra que nos deixa tão claro o porquê da existência do mal nesse planeta, mas também nos apresenta a promessa de resgate, a promessa de restauração e vida eterna. Que o nosso coração se abra hoje, que Jesus nele possa entrar e fazer morada, e que nós possamos ser vitoriosos nesse grande conflito entre o bem e o mal. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.